Pare agora mesmo o que você está fazendo e escute com toda a sua alma, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser a diferença entre a vitória e a derrota na sua vida. Eu sei que você não chegou aqui por acidente. Sei que tem algo pesando no seu peito neste exato momento. Algo que você não consegue explicar para ninguém, mas que tira o seu sono e rouba a sua paz. Deus me mandou falar diretamente com você hoje, neste 28 de março, porque esta data foi marcada nos céus antes mesmo de você nascer. O Senhor conhece cada lágrima que você escondeu, cada sorriso que você fingiu, cada vez que você quis gritar, mas engoliu o choro para não parecer fraco. Ele sabe das noites em que você acordou com o coração acelerado, sentindo uma angústia que não tem nome, uma sensação de que forças invisíveis estão trabalhando contra tudo que você constrói. E sabe o que mais me impressiona? Você ainda está de pé. Depois de tudo que tentaram fazer contra você, depois de todas as portas que fecharam na sua cara, depois de todas as traições que você sofreu de pessoas que juraram te amar, você ainda está aqui, respirando, lutando, buscando. Isso não é coincidência, meu irmão, minha irmã. Isso é prova de que existe um escudo invisível que tem te protegido mesmo quando você não percebia. Mas hoje, o Senhor quer fazer algo diferente. Ele não quer mais apenas te proteger no silêncio. Ele quer te revelar os segredos da blindagem espiritual que vai transformar completamente a sua realidade a partir deste momento. Eu vou te ensinar a oração que faz o inferno tremer, a declaração que fecha toda a brecha por onde o inimigo entrava na sua vida. Mas antes de continuar, eu preciso saber se você está pronto para receber isso. Se você sente no seu espírito que esta mensagem foi preparada especialmente para você, deixe seu like agora e escreva nos comentários a palavra blindado. Este simples ato de fé já começa a ativar a proteção sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre tudo que é seu. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que está passando por batalhas pesadas, porque o que vamos liberar aqui tem poder para mudar destinos. Agora respire fundo, porque a partir daqui nada mais será como antes na sua vida. Você precisa entender uma verdade que muitos pregadores não têm coragem de falar abertamente, mas que eu vou te revelar agora sem medo nenhum. Existem pessoas ao seu redor que sorriem para você durante o dia, mas que à noite pronunciam o seu nome em rituais de destruição. Pessoas que você considera amigas, que comem na sua mesa, que conhecem os seus sonhos e que usam exatamente essas informações para tentar bloquear cada porta que Deus abre para você. Eu sei que isso parece forte demais, mas o Espírito Santo me mostrou que alguém que está ouvindo esta mensagem agora sente exatamente isso. Você percebe que toda vez que algo bom está prestes a acontecer na sua vida, surge um problema do nada. O carro quebra na pior hora. Uma doença aparece sem explicação. Um conflito explode dentro da sua casa justamente quando você estava em paz. Isso não é azar. Isso não é coincidência. Isso é ataque espiritual direcionado contra você. Mas aqui está a boa notícia que vai fazer o seu coração se encher de esperança neste 28 de março. O Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Perceba a profundidade dessas palavras. Não diz aquele que visita, não diz aquele que passa de vez em quando. Diz aquele que habita, aquele que mora, aquele que faz da presença de Deus a sua residência permanente. Quando você aprende a habitar nesse lugar secreto, 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 podem cair à sua direita, mas você permanecerá de pé, intocável, protegido pelo próprio braço do Senhor. A Bíblia diz que Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. Imagina a cena, você como um filhote de águia, protegido debaixo das asas poderosas do Deus do Universo, enquanto a tempestade ruge lá fora, enquanto os inimigos tentam te alcançar, mas não conseguem nem chegar perto, porque existe um escudo de fogo ao seu redor.
É exatamente isso que está acontecendo na sua vida a partir de agora. Todo laço que armaram para os seus pés está sendo quebrado. Toda a armadilha que prepararam no seu caminho está sendo revelada e desativada pelo poder do Espírito Santo. E o mais poderoso ainda está por vir, porque agora vamos entrar em uma dimensão de oração que poucos têm coragem de acessar. Eu vou te revelar agora o segredo que os grandes homens de Deus guardaram por gerações e que tem o poder de mudar completamente o rumo da sua história a partir deste momento. A palavra diz que você não deve temer o pavor noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que caminha na escuridão, nem a destruição que devasta ao meio-dia. Preste muita atenção nessa sequência, porque ela não foi escrita por acaso. O pavor noturno são aqueles pensamentos que atacam a sua mente quando todos dormem, aquela ansiedade que aperta o seu peito na madrugada, aquelas vozes internas que dizem que você não vai conseguir, que você não é bom o suficiente, que amanhã tudo vai desmoronar. A seta que voa de dia são os ataques que vêm de forma clara e direta. Pessoas que falam mal de você abertamente, oportunidades que são roubadas na sua frente, injustiças que você sofre à luz do sol sem poder se defender. A peste que caminha na escuridão são as conspirações secretas, os planos que fazem contra você nos bastidores, as fofocas que correm pelas costas, os acordos que fecham para te prejudicar sem você sequer saber. E a destruição que devasta ao meio-dia são os golpes que vêm quando você menos espera, no momento em que tudo parece tranquilo, quando você baixa a guarda pensando que finalmente está em paz. Mas aqui está a promessa que vai selar a sua proteção neste 28 de março. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas você não será atingido. Você vai ver com os seus próprios olhos a recompensa dos ímpios. Vai assistir de longe aqueles que te perseguiram, colhendo o fruto das próprias maldades, enquanto você permanece de pé, intocado, abençoado, guardado pelo próprio Deus. Eu sei que você já passou por situações que quase te destruíram. Sei que houve momentos em que você pensou que não ia aguentar mais, que a dor era grande demais, que as forças tinham acabado. Mas você está aqui, ouvindo essa mensagem, e isso prova que existe um propósito maior para a sua vida. O inimigo tentou te derrubar tantas vezes justamente porque ele sabe do potencial que existe dentro de você. Ele conhece o chamado que Deus colocou sobre a sua cabeça e por isso concentra tantos ataques na sua direção. Mas a partir de agora, cada ataque vai se voltar contra quem o enviou. Cada maldição vai retornar para a sua origem. Cada plano maligno vai se desintegrar antes de chegar perto de você. Esta é a declaração que eu faço sobre a sua vida neste momento, e o céu está testemunhando. Feche os seus olhos agora se você puder, ou simplesmente aquiete o seu coração e entre comigo neste lugar sagrado, onde vamos conversar diretamente com o Pai. Esta não é uma oração comum. Esta é uma oração de fogo, uma oração que vai queimar todo o laço invisível que ainda te prende ao passado e às maldições que foram lançadas contra você. Pai Celestial, Deus de toda a criação, Senhor dos exércitos, nós entramos agora na Tua presença com corações abertos e sedentos da Tua unção. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Tu conheces os medos que eles escondem, as feridas que eles carregam, as batalhas que eles enfrentam em silêncio, sem ter com quem desabafar. Senhor, nós te pedimos perdão por todas as vezes em que tentamos resolver as coisas com nossas próprias forças, por todas as vezes em que duvidamos do teu poder e do teu amor, por todas as vezes em que permitimos que o medo fosse maior que a nossa fé. Purifica agora o nosso coração, limpa a nossa mente de todo pensamento de derrota e enche cada espaço vazio da nossa alma com a tua paz que excede todo o entendimento. Neste 28 de março, nós declaramos que todo espírito de confusão está sendo expulso agora em nome de Jesus.
Toda insônia causada por ataques espirituais está sendo curada agora. Toda ansiedade que aperta o peito está perdendo a força diante da tua presença. Senhor, eu clamo especialmente por aqueles que estão passando por problemas de saúde neste momento. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu peço que tu passes a tua mão poderosa sobre cada corpo enfermo, sobre cada mente perturbada, sobre cada coração partido. Que toda enfermidade diagnosticada ou não diagnosticada seja arrancada pela raiz agora mesmo. Que todo tumor se dissolva, que toda infecção desapareça, que toda dor crônica cesse em nome de Jesus. Mas eu preciso ir mais fundo agora, porque existe uma área da sua vida que precisa de uma intervenção urgente do céu. E é sobre isso que vamos orar no próximo momento. A sua família está debaixo de ataque neste exato momento, e você talvez nem tenha percebido ainda a gravidade do que está acontecendo. Eu preciso falar sobre isso agora, porque o Espírito Santo está me mostrando que existem forças trabalhando para destruir os laços mais preciosos da sua vida. Senhor, eu levanto agora um clamor urgente pela família de cada pessoa que está conectada a esta oração. Coloca uma muralha de fogo ao redor dos filhos, uma proteção invisível, mas poderosa que nenhum mal consegue atravessar. Eu oro pelos jovens que estão sendo seduzidos por caminhos perigosos, por companhias que parecem amigáveis, mas que carregam destruição. Livra os nossos filhos das drogas, das más influências, dos relacionamentos tóxicos que sugam a vida e a esperança. Protege-os das armadilhas que o mundo moderno coloca diante deles a cada segundo, nas redes sociais, nas festas, nos lugares que frequentam sem que nós saibamos. Pai, eu clamo também pelos casamentos que estão sendo atacados. Quantos lares estão à beira do colapso neste momento? Quantos maridos e esposas dormem na mesma cama, mas vivem como estranhos? Quantos permitiram que a frieza tomasse o lugar do amor que um dia foi intenso? Eu repreendo agora todo espírito de divisão que tenta separar o que Deus uniu. Repreendo o ciúme doentio, que envenena a confiança, a falta de diálogo que constrói muros invisíveis, a interferência de terceiros que semeiam discórdia dentro do lar. Onde existe conflito, que entre agora a paz que só vem do alto. Onde existe distância emocional, que o amor de Deus sirva de ponte para reconectar os corações. Eu declaro que a sua casa é território consagrado, solo santo, propriedade do Rei dos Reis. Nenhum demônio tem permissão de entrar, nenhuma maldição tem autoridade para operar, nenhuma praga tem direito de tocar naqueles que vivem debaixo do seu teto. Que o anjo do Senhor acampe ao redor do seu portão, das suas janelas, de cada cômodo da sua casa. Que ele monte guarda durante a noite enquanto vocês dormem e permaneça vigilante durante o dia, enquanto cada membro da família sai para suas atividades. Eu consagro o deitar e o levantar desta casa, as entradas e as saídas, as conversas e os silêncios. Mas agora precisamos entrar em um território ainda mais intenso, porque existe uma batalha acontecendo na sua vida. O inimigo quer te ver falido, e eu vou te provar isso agora mesmo com as evidências que você já tem na sua própria história. Quantas vezes você trabalhou duro, fez tudo certo, se esforçou além do limite, mas no final do mês, o dinheiro simplesmente evaporou sem você saber para onde foi? Quantas vezes uma despesa inesperada apareceu justamente quando você estava começando a se organizar financeiramente? O carro quebrou, um eletrodoméstico queimou, um problema de saúde surgiu, uma conta esquecida veio cobrar juros absurdos. Isso não é azar, meu irmão, minha irmã. Isso é o espírito devorador operando na sua vida financeira, consumindo o fruto do seu suor antes que você possa colher. Mas neste 28 de março, em nome de Jesus, eu me levanto contra toda a seca financeira que tenta se estabelecer na sua vida. Eu repreendo todo o espírito de pobreza, todo bloqueio que foi colocado sobre as suas finanças,
Toda palavra de maldição que alguém pronunciou, dizendo que você nunca ia prosperar. Se teve gente que olhou para você com desprezo e disse que você ia morrer na miséria, que você não tinha capacidade, que você nunca ia conseguir subir na vida, eu quebro essa maldição agora pelo poder do sangue de Jesus. Pai, abre as portas que foram fechadas injustamente. Abre as oportunidades de emprego para quem está desempregado. Envia os clientes certos para quem tem um negócio próprio. Destrava os processos que estão parados na justiça. Libera os pagamentos que estão atrasados. Remove os obstáculos que impedem o dinheiro de fluir para esta casa. Eu decreto que você vai emprestar e não vai tomar emprestado, que você vai ser cabeça e não cauda, que você vai comer do bom e do melhor, porque o Senhor do ouro e da prata é o seu Pai. E agora o Espírito Santo quer tocar em uma ferida que você escondeu de todo mundo, mas que ele conhece em cada detalhe. E é sobre isso que vamos orar agora. Existe uma criança ferida morando dentro de você até hoje, e ela está chorando em silêncio há anos, sem que ninguém perceba. Eu sei que você construiu uma armadura para se proteger. Aprendi a sorrir mesmo quando dói. Aprendi a dizer que está tudo bem quando por dentro está desmoronando. Mas o Senhor quer entrar nos porões da sua alma neste momento, naqueles lugares escuros onde você guardou as memórias que mais te machucaram. Pai, eu te peço agora que visites cada ferida escondida no coração de quem me ouve. Tu conheces as palavras que foram ditas na infância e que ainda ecoam na mente. Aquelas frases cruéis que disseram que ele não valia nada, que ela nunca ia ser amada, que eles eram um erro, que seria melhor se não tivessem nascido. Tu conheces a dor da rejeição que marcou a juventude, o abandono de quem deveria ter ficado, a traição de quem jurou amor eterno. Algumas dessas feridas são tão profundas que a pessoa nem consegue falar sobre elas sem que as lágrimas comecem a cair. Mas tu, Senhor, vês tudo. Tu contas cada lágrima e guardas cada uma delas em teu odre. Agora eu decreto cura sobre essas memórias em nome de Jesus. Eu ordeno que toda mentira plantada pelo inimigo na sua identidade seja arrancada pela raiz. Você não é o que seu pai disse. Você não é o que sua mãe gritou em um momento de raiva. Você não é o que aquele professor cruel escreveu no seu boletim. Você não é o que aquele ex pronunciou quando te deixou. Você é o que Deus diz que você é, amado antes da fundação do mundo, escolhido para um propósito grandioso, precioso aos olhos do Criador do universo. Que o óleo da alegria seja derramado agora, onde havia espírito de tristeza. Que a paz invada cada espaço do seu peito, onde a angústia fez morada. Que todo nó na garganta seja desfeito, que toda pressão no peito seja aliviada, que toda voz de condenação seja silenciada pelo rugido do leão de Judá que luta por você. Sinta agora as mãos de Jesus tocando a sua mente, removendo a confusão, expulsando o medo do amanhã, restaurando a esperança que o mundo tentou roubar. Mas ainda existe algo mais que precisa acontecer para completar esta obra. Vem agora, Espírito Santo, doce presença do Deus vivo, consolador prometido pelo próprio Jesus antes de subir aos céus. Nós te convidamos a tomar o controle total de cada vida que está conectada a esta oração neste 28 de março. Sopra sobre nós como vento forte que limpa a poeira acumulada pelos anos de batalha e traz ar puro para os nossos pulmões espirituais. Nós precisamos desesperadamente da tua direção, porque estamos cansados de tomar decisões erradas, cansados de entrar por portas que pareciam brilhantes, mas eram armadilhas disfarçadas, cansados de confiar em pessoas que usaram a nossa confiança para nos destruir. Espírito Santo, concede agora o dom do discernimento a cada pessoa que me ouve. Dá sabedoria para distinguir a tua voz suave em meio ao barulho ensurdecedor deste mundo. Que a tua luz brilhe diante dos nossos passos, iluminando cada decisão que precisamos tomar, cada caminho que precisamos escolher,
cada relacionamento que precisamos avaliar. Mostra quais mãos devemos apertar e de quais devemos nos afastar. Revela quais oportunidades são bênçãos do céu e quais são iscas do inferno. Ensina-nos a esperar o tempo certo, a agir na hora certa, a falar as palavras certas. Que a tua unção nos guie em todas as coisas e que a tua presença seja a bússola que nunca falha, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Nós declaramos agora que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Liberdade do medo, liberdade da culpa, liberdade das correntes que nos prenderam por tanto tempo. Que o fogo santo queime em nosso coração e mantenha acesa a chama da fé que o inimigo tentou apagar tantas vezes. Estamos prontos para ser guiados por Ti em cada área da nossa vida. Mas antes de encerrar, existe uma declaração final que precisa ser feita sobre a sua vida, e ela vai selar tudo que foi liberado hoje. Enquanto você ouvia esta oração, anjos já foram enviados para desfazer nós que pareciam impossíveis na sua vida. Eu sei que você talvez não consiga ver ainda com os olhos naturais, mas no mundo espiritual, algo poderoso está acontecendo neste exato segundo. Correntes que te prendiam há anos estão se partindo. Portas que estavam seladas com cadeados de ferro estão sendo arrombadas pela força do céu. Acordos malignos que fizeram usando o seu nome estão sendo anulados pelo sangue de Jesus. Pai, nós não vamos esperar o milagre se manifestar para começar a te agradecer. Nós te louvamos agora, de antemão, com fé que enxerga além das circunstâncias. Obrigado, Senhor, porque a saúde já está sendo restaurada, mesmo que os sintomas ainda estejam presentes. Obrigado porque as finanças já estão sendo desbloqueadas, mesmo que a conta bancária ainda não mostre. Obrigado porque a família já está sendo reunida, mesmo que ainda existam conflitos. Obrigado porque o emprego já está garantido, mesmo que as entrevistas ainda não aconteceram. A nossa gratidão não depende do que vemos, depende do que tu prometeste. E tu prometeste que nenhuma arma forjada contra nós prosperaria. Prometeste que seríamos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Prometeste que os planos que tens para nós são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Por isso nós celebramos agora como se a vitória já tivesse chegado, porque no momento em que dissemos amém, ela já foi liberada dos céus. Cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste 28 de março está recebendo uma marca de proteção que o inimigo pode ver, mas não pode tocar. É como se o próprio Deus tivesse escrito na sua testa: "Este me pertence, não ouse encostar." E agora, eu preciso liberar sobre você uma bênção que vai selar tudo o que foi declarado hoje. O Senhor te abençoe e te guarde em todos os caminhos que você trilhar. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti em cada momento de fraqueza. O Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê paz, aquela paz que o mundo não consegue dar nem tirar. Eu declaro sobre a sua vida neste momento: você não sai daqui da mesma forma que entrou. Você entrou carregando pesos que não eram seus, entrou com medo do amanhã, entrou com dúvidas sobre o amor de Deus, entrou com feridas abertas e sangrando. Mas você sai agora revestido de uma armadura espiritual que vai te proteger de todo ataque. Você sai blindado contra as flechas da inveja, contra as lanças da calúnia, contra as espadas da traição. Você sai guardado pelo próprio exército celestial que marcha à sua frente abrindo caminho e protege a sua retaguarda para que ninguém te ataque pelas costas. Nenhum mal que planejaram contra você neste dia vai se cumprir. Nenhuma maldição pronunciada em segredo terá efeito. Nenhuma armadilha preparada no seu caminho vai te alcançar. As portas que Deus abriu para você, homem nenhum, mulher nenhuma, demônio nenhum tem autoridade para fechar. Vá em paz a partir de agora. Caminhe com a cabeça erguida, sabendo que o leão da tribo de Judá ruge à sua frente.
fazendo os inimigos fugirem antes mesmo de você chegar. Se esta oração foi o bálsamo que a sua alma precisava, não guarde isso só para você. Envie para alguém que Deus colocar no seu coração agora mesmo, alguém que está passando por lutas que você nem imagina. Mas antes de você ir, existe algo que eu ainda preciso te contar. O céu está observando o que você vai fazer nos próximos segundos, e a sua decisão vai determinar o que acontece na sua vida a partir de agora. Eu preciso ser completamente honesto com você sobre algo que a maioria das pessoas não entende. A fé não é apenas um sentimento bonito que aquece o coração. A fé é uma força espiritual que move montanhas, que abre mares, que faz o sol parar no céu. Mas essa força precisa ser alimentada todos os dias. Assim como o seu corpo precisa de comida para ter energia, o seu espírito precisa de alimento para se manter forte. Quantas vezes você já recebeu uma palavra poderosa como esta, sentiu o fogo queimar no peito, mas depois de alguns dias voltou ao mesmo estado de antes? A preocupação voltou, o medo voltou, a ansiedade voltou. Isso acontece porque não houve continuidade, não houve disciplina espiritual para manter a chama acesa. Por isso eu quero te fazer um convite que pode transformar completamente a sua jornada de fé. Para que você possa registrar cada livramento que vai acontecer na sua vida a partir deste 28 de março, cada porta que vai se abrir, cada milagre que vai testemunhar, eu te convido a ter o seu próprio diário de oração. Não é apenas um caderno comum, é um memorial sagrado onde você vai documentar as suas batalhas e as suas vitórias. Imagine daqui a um ano você abrindo esse diário e lendo tudo que Deus fez por você, todas as orações que foram respondidas, todos os impossíveis que se tornaram possíveis. Esse registro vai fortalecer a sua fé nos momentos difíceis, vai te lembrar que o mesmo Deus que te livrou antes vai te livrar de novo. O link está aqui na descrição para você dar esse passo de compromisso com a sua vida espiritual. Mas agora eu preciso voltar à oração, porque ainda existe algo que não foi completamente selado. Pai, enquanto finalizamos este momento sagrado, eu sinto no meu espírito que existem pessoas que ainda não conseguiram soltar completamente as cargas que carregavam. Ainda existe um peso, uma dúvida, um medo escondido em algum canto do coração. Senhor, alcança essas áreas agora. Entra nos compartimentos secretos da alma, onde nem a própria pessoa consegue entrar. Faz uma limpeza profunda, remove toda a raiz de amargura, toda a semente de ressentimento, toda a memória que ainda causa dor. Eu declaro que a partir deste momento, uma nova temporada está começando na vida de cada pessoa que ouviu esta oração com fé. A temporada de escassez acabou, a temporada de doenças acabou, a temporada de conflitos acabou, a temporada de solidão acabou. Começa agora a temporada de abundância, de saúde plena, de relacionamentos restaurados, de propósito realizado. Eu profetizo que antes do próximo mês, você vai receber uma notícia que vai te fazer chorar de alegria. Algo que você esperava há muito tempo vai finalmente acontecer. Uma porta que parecia permanentemente fechada vai se abrir de uma forma que você nunca imaginou. Um relacionamento que parecia destruído vai ser restaurado de maneira sobrenatural. O dinheiro que você precisava vai chegar de uma fonte inesperada. A cura que você buscava vai se manifestar no seu corpo. E quando tudo isso acontecer, eu quero que você se lembre deste momento, deste 28 de março, quando você decidiu crer antes de ver. Mas existe uma última coisa que eu preciso liberar sobre você antes de encerrar. Você está prestes a ouvir algo que pode mudar a forma como você enxerga cada batalha que já enfrentou na sua vida. Sabe aquela situação que quase te destruiu? Aquele momento em que você pensou que não ia sobreviver? Aquela noite em que você chorou até não ter mais lágrimas? Eu tenho uma revelação para você. Cada uma dessas batalhas foi, na verdade, um treinamento divino para o que está por vir. Deus não permitiu que você passasse por tudo isso para te ver sofrer. Ele estava te preparando,
te fortalecendo, te moldando para carregar uma bênção que a versão antiga de você não conseguiria suportar. Entenda isso profundamente. A pressão que o carvão sofre é o que o transforma em diamante. O fogo que o ouro atravessa é o que remove todas as impurezas. A dor que você sentiu estava queimando tudo que não podia ir junto com você para o próximo nível. Agora eu decreto a ativação de tudo que foi preparado para você. Todas as habilidades que estavam adormecidas, todas as portas que estavam travadas esperando o momento certo, todos os relacionamentos divinos que vão entrar na sua vida, todas as oportunidades que foram guardadas com o seu nome. Este 28 de março marca o início de uma nova era. Você não vai mais rastejar, você vai voar. Você não vai mais mendigar, você vai reinar. Você não vai mais temer, você vai conquistar. Eu profetizo aceleração sobre os seus projetos. O que deveria levar anos vai acontecer em meses. Profetizo restauração em dobro. Tudo que o inimigo roubou vai voltar multiplicado. Profetizo favor sobrenatural. Pessoas que nunca te ajudaram vão começar a abrir portas para você sem explicação. É a mão de Deus operando. É o cumprimento das promessas que foram declaradas sobre a sua vida desde antes de você nascer. Receba isso agora com toda a fé que existe dentro de você. Eu declaro agora as palavras finais desta bênção sobre a sua vida. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó caminhe diante de você em todos os lugares que você pisar. Que ele prepare a mesa para você na presença dos seus inimigos. Que eles sejam obrigados a assistir você sendo abençoado enquanto tentavam te ver destruído. Que o óleo da unção escorra sobre a sua cabeça e transborde para todos que estão ao seu redor. Que a sua casa seja um farol de esperança no meio da escuridão deste mundo. Que os seus filhos cresçam protegidos e abençoados. Que o seu casamento seja restaurado e fortalecido. Que a sua saúde seja completa em cada órgão do seu corpo. Eu selo esta oração com o sangue de Jesus, que é o selo que nenhum demônio pode quebrar, nenhuma bruxaria pode desfazer, nenhuma maldição pode penetrar. A partir deste momento você está marcado para a vitória. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para vencer, para prosperar, para brilhar. E nada nem ninguém pode mudar o que Deus já determinou. Você aprendeu hoje que a verdadeira proteção não vem de muros físicos, vem de uma conexão viva e diária com o Deus que nunca dorme, que nunca falha, que nunca abandona os seus filhos. Aprendeu que as batalhas que você enfrenta são, na verdade, provas de que existe algo valioso dentro de você que o inimigo quer destruir. Mas ele não vai conseguir, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Agora me responde com sinceridade nos comentários. Qual foi a maior batalha que você já enfrentou e que hoje você entende que foi Deus te preparando para algo maior? Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like agora e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que vão transformar a sua vida. Te espero no próximo vídeo. Amém e amém.